Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Dizem o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos pelo registro que o Senhor permitiu que chegasse até nós para a nossa edificação, para que nós pudéssemos conhecer ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por cada irmão que veio nesta noite aqui, por cada irmão que nos acompanha em casa, Senhor Jesus. Abençoa Teu povo que nos acompanha de casa, que não pode estar conosco aqui, que o Senhor tenha misericórdia. Venha guardar, sustentar a vida do Teu povo, sustentar a fé para o louvor do Teu nome. Pedimos ao Senhor que fale conosco, que nos instrua, que nos faça permanecer fiéis ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Nós estamos no terceiro sermão, de Romanos. Começamos há 3 semanas atrás e vamos passar um bom tempo. São 16 capítulos, Eu acho que a gente deve levar pelo menos um ano aí com a carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós estamos no terceiro sermão e vamos ver o momento como Paulo descreve, depois de fazer a sua introdução, Ele tem uma introdução muito longa nessa carta, do capítulo 1, a partir do versículo 1 até praticamente o versículo 15, é ele introduzindo a conversa dele, o documento dele para os irmãos que ele não conhecia ainda. Paulo não tinha ido a Roma ainda neste momento. Ele chegaria lá preso, Não era assim que ele pensava em chegar, mas ele vai chegar a Roma preso. Nesse momento que ele escreve, ele não tinha estado ali ainda, ele não conhecia aqueles irmãos, mas ele conhecia a fé daqueles irmãos. Como nós vimos na semana passada, no versículo 8, capítulo 1, versículo 8, ele diz que a fé daqueles irmãos tem sido proclamada no mundo todo. Então, Paulo conhecia o que estava acontecendo na igreja de Roma, o que Deus vinha operando ali, embora não conhecesse aqueles irmãos. E ele diz que ora por aqueles irmãos, que agradece a Deus o que Deus tem feito no meio deles. E Paulo diz assim: irmãos, eu inclusive quero estar no meio de vocês, quero ter a oportunidade de encontrá-los e compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito na igreja de vocês, na igreja aí de Roma. Quando ele escreve. Chega no versículo 14, então, ele falando sobre o desejo dele de visitar os romanos, falando sobre o desejo dele de pregar o evangelho, ele diz assim: eu sou o devedor, capítulo 1, versículo 14, eu sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Paulo se sentia, irmãos, um devedor diante de Deus para pregar o evangelho às pessoas. Ele entende que quando Cristo o alcançou, ele se torna um devedor diante do Senhor. Diante das pessoas, ele diz: olha, eu sou devedor a gregos, eu sou devedor a bárbaros, eu sou devedor a sábios, a insensatos e a todo e qualquer tipo de pessoa. Eu me sinto um devedor. Paulo não era um devedor, irmãos, porque tinha pegado alguma coisa de alguém, porque tinha tomado alguma coisa emprestada de alguém. Mas o devedor dele é mais ou menos naquele sentido de alguém que te dá alguma coisa para você entregar a alguma pessoa. Alguém te passa um valor em dinheiro, por exemplo, para você entregar a alguém que você vai encontrar nesse dia ou no próximo. E enquanto você está de posse daquilo que você vai transmitir para outra pessoa, você é um devedor. Você recebeu algo de alguém para entregar a outra pessoa. Naquele momento, você é um devedor daquele a quem você vai entregar, até que você possa entregar aquela pessoa. É assim que Paulo se sente. Por isso ele diz no versículo 14, eu me sinto assim, eu me sinto um devedor. Eu recebi de Deus a comissão de pregar o evangelho, de anunciar a verdade, e eu me sinto assim. E ele é muito claro ao dizer que vai fazer isso para todas as classes de pessoas. Chega no versículo 15, ele esclarece que não apenas se sente devedor no versículo 14, mas ele diz no versículo 15, eu estou pronto. É o que ele diz: por isso, quanto a mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma.
Ele não se sente apenas um devedor, mas ele entende que ele está pronto. Ele entende que é o momento dele, que ele está disposto a fazer. Eu estou disposto a cumprir, a saldar o meu débito diante de vocês. Estou disposto a pregar o evangelho a vocês. Esse sentimento de Paulo de se sentir como um devedor do evangelho, de sentir que ele tem a obrigação, é algo que ele relata em vários momentos quando ele escreve. A primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele diz assim àqueles irmãos: se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Nenhum de nós teria do que se gloriar ao cumprir uma obrigação, ao entregar ao dono aquilo que nós recebemos para entregar a ele. Não há nenhum tipo de glória nisso, né? Nós apenas transmitimos, recebemos de alguém e vamos dar a outra pessoa. É isso que Paulo diz aos Coríntios. Ele diz, olha, eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar por conta disso, porque sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim se não anunciar. Se ele não fizer isso, ele seria alguém que estaria fazendo um mau uso da obrigação que recebeu, né? Do bem que ele recebeu e que deveria transmitir a outra pessoa. Então agora no versículo 16, depois de dizer que ele se sente um devedor, ele está pronto a anunciar o evangelho, ele entende que isso é a obrigação dele, ele diz, eu não me envergonho. Eu não me envergonho do evangelho, eu não tenho do que me envergonhar. Paulo deixa isso muito claro, irmãos, porque em algum momento Paulo teve vergonha pelos seus compatriotas. Paulo era um fariseu ferrenho, né? Paulo era alguém muito sincero na sua religiosidade, e quando surge o cristianismo, Paulo persegue aqueles irmãos, Paulo entende que é uma seita, e que aqueles judeus que estavam seguindo aquela seita eram motivo de vergonha. Quantas e quantas vezes ele prendeu, ele arrastou essas pessoas para a cadeia. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava ali concordando com o que estava acontecendo. Mas depois que o Senhor Jesus aparece para ele, ele já não se sente assim. Quando o Senhor o alcança ali na estrada para Damasco e fala com ele e muda o coração dele, o sentimento dele agora é outro. Ele faz parte daquele povo, ele se sente parte daquele povo. E ele diz, olha, eu não tenho nenhum tipo de vergonha. Eu sou um devedor, eu estou pronto para anunciar e eu vou fazer isso. Eu não tenho nenhum tipo de receio de anunciar o evangelho. Algumas vezes, irmãos, nós já enfrentamos isso, né? Em algum momento da nossa vida, por algum motivo que seja, a gente já teve vergonha, por exemplo, de comentar com colegas na escola ou na faculdade que passamos o domingo na igreja. Quem de nós, em algum momento, já não teve receio de andar com a Bíblia na rua? Hoje em dia, a maior parte de nós anda com as Bíblias, né? As diversas versões no celular. Mas nem sempre foi assim, né? Já houve uma época que as pessoas andavam com a Bíblia de papel, o livro mesmo. E não era nada incomum, de vez em quando, você perceber alguém que tinha um certo receio de andar com a Bíblia na igreja. De andar com a Bíblia na rua, né? E de levá-la para a igreja. E que muitas igrejas, muitas mesmo, tinham Bíblias nos bancos para os visitantes, né? Pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que não congregavam ali e que iam visitar a igreja. E nessa época, nesse momento, essas pessoas se sentiam assim um pouco envergonhadas de sair de sua casa, às vezes a pé. Muitas e muitas vezes não era como acontece com a gente hoje, né? A gente põe a Bíblia no carro, para na porta da igreja e entra na igreja. Algumas vezes as pessoas moravam a 600, 700 metros, a 1 quilômetro da igreja, iam a pé. E algumas vezes as pessoas se sentiam envergonhadas de levar a Bíblia, de estar passando com a Bíblia para ir para a igreja, né? Algumas vezes a gente já se sentiu envergonhado por determinadas posições que o Evangelho deixa muito claro para nós e que a gente fica diante do mundo, diante do que acontece hoje em dia, a gente fica com receio, a gente fica receoso de expressar aquilo que é a verdade bíblica. O que é que as pessoas vão pensar de nós? O que é que elas vão pensar se elas souberem, por exemplo, que eu sou dizimista, que parte da minha renda eu apresento na igreja?
que é que elas vão pensar de mim se eu disser a elas que eu entendo que o homossexualismo é pecado? É algo que desagrada a Deus. O que é que nesse mundo atual as pessoas vão pensar se me virem expressar aquilo que Paulo diz aos Efésios, quando ele diz assim, olha, o homem precisa amar a sua esposa de forma sacrificial. Ele precisa se sacrificar por ela para que ela seja santificada. Ele precisa pensar primeiro nela, para que ela seja santificada. A esposa precisa se submeter ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. Irmãos, sejam sinceros. Quem de nós não fica meio com receio de comentar essas coisas em um grupo de bate-papo na faculdade? Ou com alguns colegas de trabalho? E a pessoa olhar e dizer assim, como ser submisso? Como, em pleno século XXI, você quer vir com uma ideia dessa? O Evangelho tem realmente coisas que espantam o mundo e que, se a gente não tiver cuidado, a gente pode acabar se sentindo envergonhado mesmo. Cristo sabia disso. Em Marcos, no capítulo 8, versículo 38, ele fala sobre isso que iria acontecer, né? Marcos 8, 38, ele diz o seguinte, pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. É muito interessante esse texto, irmãos, porque ele diz, olha, as pessoas vão se envergonhar diante de uma geração adúltera e pecadora. Dá para imaginar que nós, conversando com pessoas adúlteras, pessoas que traem os seus cônjuges, e aí nós temos receio de dizer, não, eu sou submissa a meu esposo, como manda a Escritura. Não é interessante? Aquelas pessoas não têm a menor vergonha, não têm o menor receio de dizer que traíram o marido numa viagem que fizeram no final de semana. Mas a gente fica com receio de dizer, a Escritura diz que a esposa precisa ser submissa ao seu esposo. A Escritura diz que o marido precisa amar a sua esposa até as últimas consequências, dando a sua própria vida, se isso for necessário. É muito interessante. Cristo diz, olha, diante de uma geração pecadora, de uma geração adúltera, algumas pessoas vão ter vergonha da verdade, vão ter vergonha de Cristo, de suas palavras. E ele diz, essa pessoa não tem parte com o Senhor. Não faz sentido, irmão, se envergonhar diante de uma geração adúltera e pecadora. É por isso que Paulo diz, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não posso ter vergonha, eu sou um devedor, eu estou pronto a anunciar, e eu não me envergonho de forma alguma. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes Paulo foi tido como louco? O rei Agripa olha para ele e diz assim, Paulo, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E você está ficando doido. Você só pode estar ficando doido. Tudo que você está me dizendo, você não deve estar consciente do que você está falando. Ele diz, são as muitas letras, você estudou demais. Você estudou demais e ficou maluco, você perdeu o juízo. É assim que o rei Agripa aborda Paulo. E ele diz, de jeito nenhum, eu falo palavras de uma sã consciência. E eu queria que não só o Senhor, mas todo mundo aqui, fosse iguais a mim, com exceção dessas cadeias que me prendem. Ele era um prisioneiro naquele momento, né? Ele deixa claro, eu não tenho vergonha. Pode ser que o rei Agripa, pode ser que os professores na faculdade, pode ser que os amigos, alguns familiares, nos achem loucos por conta de princípios bíblicos, irmãos. Mas nós não temos motivo para ter vergonha. Não temos motivos, porque nós estamos do lado da verdade. Nós estamos defendendo aquilo que é eterno. Essas pessoas é que deveriam se envergonhar. Algumas vezes a gente fica com receio de orar pelo alimento na lanchonete. A gente está na lanchonete com um grupo de 4, 5, 6 pessoas, e aí cada um recebe o seu sandubão imenso, e fica com receio de parar um tempo, de fechar os olhos e dizer assim, olha, vamos agradecer a Deus. Geralmente um monte de gente assim perto, olhando para a gente, né? E a gente fica assim, mas rapaz, a gente não pode orar assim só no pensamento, a gente fecha assim os olhos aí, e né, diz umas palavrinhas assim no pensamento e já está bom demais. Não é interessante? Na realidade, irmãos, aquelas pessoas deveriam estar com vergonha.
Elas estão sentadas diante do alimento que Deus providenciou, mas não conseguem agradecer a Deus por isso. Elas é que deveriam se envergonhar. Elas é que deveriam olhar para nós e dizer assim: nós deveríamos estar fazendo como eles. A gente deveria estar fazendo como eles, agradecendo a Deus, porque é isso que é o certo. A gente só está ali comendo, irmãos, porque o Senhor nos deu condição financeira de pagar por aquele alimento. A gente só está ali comendo porque o Senhor nos deu saúde para estar ali comendo aquele alimento. Nada melhor do que nós não termos vergonha de agradecer a Deus. E ao fazermos isso, inclusive, nós mostramos a essas pessoas como elas deveriam fazer também. Não se envergonhar de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. É isso que Paulo diz aos romanos. Ele diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho. Eu estou disposto a pregar, eu sou um devedor, e eu preciso fazer isso, eu não tenho nenhum tipo de vergonha. Ele continua ainda no versículo 16, a explicar por que ele não tem vergonha. Porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é poder. Algumas vezes a gente fica pensando que a última coisa que o Evangelho poderia significar era poder, né? Em especial que Paulo está escrevendo para irmãos que moravam na capital do império. Roma era a capital do império que dominava todo o mundo civilizado daquela época, inclusive a própria nação de onde Paulo vinha. Inclusive o próprio Israel era dominado naquele momento pelo Império Romano, que sim, tinha toda a força política. Paulo escreve para aqueles irmãos que estão na capital do império com toda essa força e diz: olha, o Evangelho é que é o poder de Deus. O poderio de Roma é grande neste momento, mas não vai permanecer. Não vai permanecer, irmãos. Os impérios se sucedem, podem permanecer durante muitos e muitos anos, mas eles se levantam e caem, eles se levantam e caem. Não acontece isso com o poder de Deus. E por isso Paulo diz: o Evangelho é esse poder de Deus para promover salvação. Algumas vezes as pessoas entendem que o que promoverá a salvação no nosso mundo é educação. Já devem ter visto isso, né? Quantas pessoas entendem que o modo de o ser humano melhorar, do mundo melhorar, é que as pessoas tenham conhecimento. Quantas e quantas propagandas nós já vimos, as pessoas incentivando a educação, o investimento em educação. Quantas vezes a gente às vezes eu mesmo faço isso, e a gente fica olhando, por exemplo, o número de prêmios Nobéis que os Estados Unidos têm. E quantos o Brasil tem? Vocês sabem quantos o Brasil tem? Nenhum. Nenhum. O mais perto que nós chegamos foi de literatura. Mais perto. Mas nem assim. Recentemente, deve ter 2 ou 3 semanas, saiu a lista com as maiores universidades do mundo. A primeira brasileira, a USP, fica em 684. A primeira brasileira, 684. Entre as 20 primeiras, você tem umas 15 americanas, umas 2 chinesas. Algumas vezes nós olhamos para isso, para toda a evolução, toda a educação, toda a evolução tecnológica dos Estados Unidos. Essa semana eu estava espantado de vê-los explodir um artefato em pleno mar para testar a estrutura de um porta-aviões. E eu fiquei pensando no custo que aquilo representa. Você promoveu uma explosão daquela que gerou, inclusive, um terremoto, um pequeno terremoto, para testar a estrutura de um navio, se ele for atacado numa guerra, um porta-aviões. E quantas vezes, irmãos, nós olhamos para essa situação dos Estados Unidos e de outros países com educação muito avançada e ficamos pensando: será que não seria melhor que aqui também fosse assim? Sim, seria melhor, mas isso não traria salvação. Nunca, irmãos. Isso não traria salvação. Algumas pessoas acham que talvez se as pessoas no mundo se amassem mais, se as pessoas se respeitassem mais, se as pessoas entendessem o seu espaço, não infringissem o espaço alheio, talvez o mundo fosse melhor, talvez a gente vivesse mais em paz. Verdade, verdade mesmo, talvez nós vivêssemos mais em paz, mas ninguém seria salvo disso. Porque o nosso maior problema não é ter uma universidade
na primeira colocação entre as melhores do mundo. O nosso maior problema não é ter tecnologia, não é ter muita e muita gente com PhD, com doutorado. O nosso maior problema não é ter pessoas gentis, educadas. O nosso maior problema é que nós somos pecadores. No nosso coração, nós estamos em rebelião contra Deus. Esse é o problema, irmãos, que precisa ser resolvido, porque isso é eterno. Isso é eterno. E Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para essa salvação, para resolver esse problema. Toda a nossa educação, toda a nossa gentileza, bem como todos os nossos diplomas, vão ficar aqui quando a gente morrer. De que vai adiantar o nosso PhD daqui a 100 anos? Nada. Simplesmente nada, irmãos. Daqui a 100 anos, certamente, nenhum de nós estará aqui. E de que vai adiantar toda a nossa educação, toda a nossa finesse, todo o nosso bom gosto, toda a nossa gentileza, todos os nossos diplomas? De que vai adiantar? Nada. Simplesmente nada. Porque daqui a 100 anos nós estaremos diante de Deus. E a única coisa que vai contar de verdade é se o nosso nome está escrito no livro da vida. É só isso que vai contar. E Paulo diz, eu não posso me envergonhar do Evangelho. Porque é o Evangelho que produz isso. É o Evangelho que muda o coração de pessoas, que converte pecadores em pessoas que agora glorificam a Deus, que são filhos de Deus. Por isso ele não tem vergonha. Essa salvação alcança, como ele diz no versículo 16, todo aquele que crê. Ele diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação que este Evangelho proporciona em nossa vida, alcança antes de qualquer coisa o nosso coração, irmãos. Antes de qualquer coisa, é preciso que haja fé, que fé seja gerada no nosso coração. João 3,16, o versículo que certamente todos nós sabemos decorado, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que não vai perecer, irmãos? Todo aquele que nele crê. É pela fé que nós alcançamos isso. O Evangelho promove salvação na sua vida, na minha vida e na vida de qualquer pessoa pela fé. Não é pela fé na fé dos outros. Não sei se você conhece pessoas que elas acreditam muito que você acredita. Aquele filho que às vezes com problemas no casamento, com problema de saúde, com dificuldade no emprego, chega para o pai, para a mãe e diz, olha, ore por mim, eu sei que você é uma pessoa de fé, eu sei que você é uma pessoa que crê em Deus, então assim, ore por mim. Graças a Deus que essa pessoa reconhece isso, isso é uma bênção, graças a Deus. Mas ela não é salva por reconhecer a sua fé. A salvação só vai alcançá-la quando a fé for dela, quando ela compartilhar dessa fé. É por isso que Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é de uma pessoa que entende, que diz assim, não, eu sei que é o melhor, eu sei que é. Algumas pessoas, irmãos, entendem tanto que estar na igreja, estar com este grupo de pessoas é importante, que às vezes vêm aqui, trazem até os filhos, trazem outras pessoas, mas eles mesmos não participam disso. Eu já conversei com pessoas que disseram a mim assim, eu só sinto não poder agora estar criando meu filho na igreja, porque eu fui criado na igreja, e isso me fez uma pessoa melhor. Ele entende que a igreja lhe deu bons modos, ele entende que a igreja lhe ajudou a ser uma pessoa melhor, mas apesar de ter sido criado na igreja, como ele mesmo diz, ele nunca esteve em Cristo, ele não está mais lá, ele entende a igreja como um meio socialmente bom para criar os filhos. E às vezes diz, eu sinto não ter uma igreja aqui perto, eu sinto não ir à igreja por não poder criar meus filhos na igreja. Mas ele não se entende pecador que precisa de Cristo, ele não tem fé no seu coração, ele apenas quer um ambiente bom, um ambiente limpo, um ambiente agradável, um ambiente onde as pessoas se esforçam por agradar a Deus, por não se machucarem.
É só isso, mas não há fé. Não pode haver salvação dessa forma. João capítulo 1, versículo 12, o apóstolo registra para nós. Mas a todos quanto creram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Quem é o filho de Deus? Aquele que crer no seu nome. João mesmo, capítulo 17, versículo 3, o Senhor esclarece mais uma vez. É a única definição, irmãos, que nós temos de vida eterna no Novo Testamento. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Cristo é ter fé. Não é saber da existência dele. Não é simplesmente dizer assim, não, eu sei quem é Jesus Cristo. Eu sei onde ele nasceu, eu conheço a história dele, eu já li vários livros sobre ele. Conhecer a Cristo e obter a vida eterna é entender que ele é o Filho de Deus. É ter um relacionamento íntimo, próximo. Não é conhecer a Deus como nós dizemos que conhecemos um filósofo depois de estudar muito. Digamos que você gosta de Kant e você faz um mestrado e um doutorado, faz uma dissertação e uma tese com base em Kant, crítica da razão pura, qualquer coisa dessa. E você diz assim, olha, depois de anos estudando Kant, depois de anos estudando Agostinho, eu entendi o que eles pensam. Eu os conheço sua vida, eu conheço o seu pensamento. Esse tipo de conhecimento a respeito do Senhor não serve, irmãos. Não gera salvação. A salvação é gerada por um conhecimento que é relacional, que diz a nós que Ele é Senhor da nossa vida, que Ele é Deus Todo-Poderoso. É por isso que Paulo diz, eu não estou envergonhado. Eu tenho que pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Ele acrescenta, primeiro do judeu e também do grego. Algumas pessoas dizem, por que primeiro do judeu? Por que primeiro de um povo? Porque Deus escolheu que seria assim, irmãos. Deus escolheu chamar um homem que morava em Ur dos Caldeus, Abraão, na realidade era Abrão na época, né? E disse, olha, saia do meio da sua parentela, saia da sua terra, saia da sua casa, vá para um lugar que eu vou mostrar a você, e eu vou te abençoar, vou fazer de você uma grande nação, e em você serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolhe Abraão para ter um relacionamento com ele, e a partir dele o Evangelho ser anunciado. A intenção nunca foi que as verdades do Evangelho parassem em Abraão. A intenção do Senhor nunca foi que as verdades do Evangelho parassem no povo escolhido, no povo de Israel, mas que começassem ali, da mesma forma que a vontade do Senhor não é que essas verdades que nós vemos aqui, parem aqui. Entenda, irmãos, nunca foi essa a intenção de Deus. Por que é que o Senhor trouxe a mim e a você nessa noite aqui? Porque amanhã você vai estar na universidade, onde você trabalha. E eu não vou estar lá. Outros irmãos não vão estar lá. Amanhã você vai estar no hospital. Amanhã você vai estar no escritório de advocacia. Amanhã você vai estar no banco. Amanhã você vai estar dirigindo o ônibus. Amanhã você vai estar em um ambiente onde toda a igreja não pode estar. Mas você está aqui hoje e vai estar lá amanhã. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje e vai poder anunciar essa palavra amanhã. Entendem? Nunca foi a vontade do Senhor que a verdade do Evangelho parasse em Abraão, parasse em Israel, ou parasse em nós que somos o seu povo. Nunca foi. Nunca foi a vontade do Senhor que tudo aquilo que nós ouvimos aqui seja apenas para o nosso deleite espiritual, seja apenas para que a gente cuide da nossa família, para que a gente viva bem. Nunca foi essa a vontade do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui porque pessoas que ouviram a verdade do Evangelho, pessoas que tiveram seu coração transformado, pregaram para nós. Não parou nelas. Elas ouviram a verdade do Evangelho e compartilharam com a gente. É verdade que alguns de nós reclamamos, que alguns de nós zombamos de quando fomos apresentados ao Evangelho. É verdade que alguns de nós dissemos, você está doido, que maluquice esse negócio que você está me dizendo. Mas a pessoa não desistiu,
Pessoas falaram para nós, o Evangelho chegou até nós e hoje nós estamos aqui. É essa a intenção. O Evangelho vem primeiro para o judeu e depois para o grego, porque o Senhor precisava de um ponto de partida e Ele resolveu que seria assim. Hoje, eu e você, Igreja de Cristo, pessoas que conhecem ao Senhor, que já foram salvas pela fé, somos essas pessoas que precisamos anunciar a verdade, que precisamos pregar o Evangelho da verdade em qualquer lugar que nós estejamos, para que o mundo seja transformado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Só para tentar ajustar melhor o foco, algumas vezes nós pensamos em missões, né? E pensamos em missões como um amor imenso pelas pessoas, nós amamos as pessoas, queremos que elas conheçam a Cristo, então nós precisamos sair do nosso lugar, sair de onde estamos e levar o Evangelho para elas. Só que isso, irmãos, é apenas uma parte da verdade, apenas uma parte. Algo que o pastor John Piper desenvolveu em vários e vários de seus livros, que é muito interessante, é quando ele demonstra que o foco da evangelização, o foco principal, o foco último, não é a conversão de pessoas, mas é a glorificação do Senhor. O Senhor será glorificado nessas conversões, nessas pessoas. Nós pregamos para as pessoas que estão próximas a nós, para os nossos vizinhos, para as pessoas que trabalham conosco, para as pessoas com quem nós temos contato, não apenas para que elas se convertam, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos contribuindo para aquela grande multidão que nós vemos lá em Apocalipse 7. Lembra daquela grande multidão que a gente sempre lê, aqueles remidos no Monte do Cordeiro, cantando o hino do Cordeiro? É isso que nós estamos fazendo quando nós evangelizamos, quando nós proclamamos a verdade. O que nós estamos fazendo é trazendo pessoas que vão glorificar ao Senhor, que vão glorificar ao Cordeiro. Nós não estamos indo, irmãos, salvá-las da situação difícil que elas vivem. Não é só isso. Isso não é quase nada. O que nós estamos fazendo na realidade é levando para elas uma palavra que vai levá-las para o céu, que vai colocá-las diante de Deus, sejam elas ricas ou pobres, brancas ou pretas, iletradas ou doutores, seja lá quem for, seja lá qual for a condição social dela. Essa pessoa, conhecendo a Cristo pelo Evangelho, conhecendo ao Senhor, ela vai glorificar a Deus, como tem acontecido conosco. Foi assim que o Senhor nos trouxe até aqui. Então sim, a gente se reúne aqui aos domingos, a gente se reúne aqui para ouvir a palavra do Senhor, a gente se reúne aqui para cantar ao Senhor, mas irmãos, em nome de Jesus, não deixe que isso pare aqui. Não esqueça amanhã tudo que você ouviu aqui, não engavete, não guarde, não deixe só para você, anuncie mesmo, anuncie. Tem um momento em que o Reino do Norte, em Israel, eles estão passando uma fome muito grande mesmo. E Eliseu é que diz que Deus vai providenciar alimento, né? E tem uns homens que estavam passando fome, viviam esmolando, viviam fora da cidade. E quando Deus dispersa o exército que estava cercando a cidade, fica muita comida ali, muita roupa, muito tudo. E aí eles comem, depois de comerem, um olha para o outro e diz assim: nós seremos culpados se a gente ficar aqui com toda essa fartura e não entrarmos na cidade que está fechada, que está trancada, que está com medo desse exército que estava aqui fora. Nós sabemos que não está mais. A única coisa que ficou foram os cavalos, foi a comida, as roupas deles. E eles dizem: nós seremos culpados se nós não voltarmos na cidade e dizermos àquelas pessoas. É isso que está acontecendo, irmãos. Eu e você seremos culpados se no decorrer da nossa vida, se no decorrer da semana, aquilo que o Senhor falou ao nosso coração hoje, se nós não tivermos coragem, se nós não tivermos disposição, se nós não tomarmos a iniciativa de falarmos disso para outra pessoa e dizer: olha, eu estava muito temeroso, estava muito receoso de morrer de Covid, de morrer atropelado, eu estava muito triste, muito abatido, eu estava desconsolado depois de 15 meses com uma máscara agarrada na minha cara. Mas
Eu tenho encontrado conforto no Senhor. Quantas e quantas pessoas precisam disso? Um conforto que eu e você temos encontrado. Nós vivemos em meio a uma pandemia, mas não precisamos, irmãos, viver desesperados, porque a nossa fé está em Cristo. Sabemos que a nossa vida está guardada nele. Ninguém pode tirar a minha vida ou a sua antes do momento que Deus determinou para isso. Todos os nossos dias estão escritos, todos os nossos dias estão contados. Então sim, a gente se vacina, a gente usa máscara, a gente toma banho de álcool 6, 8, 12, 18 vezes por dia, dos pés à cabeça. A gente faz isso tudo. Mas no fundo do nosso coração, nós descansamos na soberania de Deus. A gente sabe que não é a qualidade da máscara, que não é todo o álcool que a gente toma banho o tempo todo, que vai proteger a nossa vida. Nós fazemos isso porque isso é a nossa responsabilidade, mas a nossa vida está guardada em Deus. Agora imagine, se você puder dizer isso a pessoas que há 15 meses estão em casa, e que a única vez que ela sai de casa é para comprar um antidepressivo na farmácia, por todo o tempo que ela está presa, sem ver ninguém, sem falar com ninguém, com receio de que o vírus vai dar um tiro nela e ela vai cair morta, se ela abrir a porta. Dá para imaginar que essas pessoas podem ouvir essa verdade, e elas podem continuar se cuidando, elas podem continuar tendo todo o cuidado que elas quiserem, mas elas podem estar em paz, irmãos, por conta de uma verdade que você conhece, que eu conheço. É por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho, como Paulo anunciava. É por isso que nós precisamos não reter a palavra em nós. Veio primeiro para o judeu, veio primeiro para Abraão. Mas a intenção é que todas as famílias da terra fossem abençoadas por essa palavra. Por isso o Senhor nos reúne aqui como sua igreja. O versículo 17... um dos principais versículos de toda a carta, alguns autores chegam a dizer que o restante da carta aos Romanos é uma explicação do versículo 17. Imagine a relevância do texto, né? Alguns dizem, olha, todo o restante da carta é uma explicação do que está acontecendo aqui. Ele diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Era esse texto que atormentava um monge agostiniano, né? No século XVI, Martinho Lutero. Ele buscava um modo, irmãos, de se sentir perdoado, de se sentir em paz diante de Deus, de se sentir aceito diante de Deus. Mas ele não conseguia fazer isso. Ele não conseguia se sentir tranquilo diante de Deus. E nós acho que quase todo mundo aqui deve ter visto aquele filme Lutero, né? É muito interessante o modo como ele fica lá esfregando o chão. E é claro, naquela época, o piso não era como o nosso, né? Eles não tinham aqueles porcelanatos que nós temos hoje, que dá quase para ver a nossa feição ali tranquilamente. E o quanto ele esfregava aquele chão, tentando alcançar perdão para os seus pecados. Eu estou aqui no mosteiro, limpando esse chão, e quanto melhor eu limpar, quanto mais eu fizer, com toda certeza Deus vai gostar mais de mim. Deus vai me aceitar diante dele. Mas quanto mais Martinho Lutero fazia isso, irmãos, menos ele se sentia perto de Deus, menos aceito ele se sentia. E o pior, quando ele olhava para a Escritura, que via Romanos 1,17, isso o apavorava, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A imagem que ele tinha era de um Deus justiceiro vindo atrás dele com uma espada na mão. Eu vou lhe pegar, eu sei que você é um pecador e eu vou lhe alcançar. Você pode correr, mas eu corro mais do que você e eu vou lhe alcançar. Era essa a sensação que Martinho Lutero tinha. Até o dia, irmãos, em que o Espírito Santo fala ao coração dele. Até um dia em que o Espírito Santo mostra a ele que Romanos 1,17 não está falando de uma justiça retributiva. Não está falando de Deus caçando pecadores para bater neles, mas está falando da justiça que vem de Deus e que é oferecida gratuitamente a todo aquele que crê.
Quando Lutero entende essa verdade, o seu coração descansa. Ele percebe que não era nada que ele fazia, nada. Não era porque ele limpava o chão, não é porque ele lia a Bíblia não sei quantas horas por dia, porque ele ensinava, porque ele pregava. Não era por nada disso, mas era porque o próprio Deus, o próprio Senhor, estava oferecendo a justiça dele a Martinho Lutero. E é isso que o Evangelho revela para nós, irmãos. Não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvos. Exatamente nada, irmãos. Nada, nada. Nada que você possa pensar, nada que você possa imaginar pode produzir salvação na minha vida ou na vida de quem quer que seja. A salvação, essa justificação diante de Deus é algo que só Ele pode produzir. Os meus pecados e os seus pecados são impagáveis. Simplesmente impagáveis. Não tem como pagar. Imagine que você tivesse uma dívida do tamanho do PIB do Brasil. Quando é que você ia poder pagar isso? Quando é? A gente não conseguiria sequer pagar os juros, né? Nem os juros a gente conseguiria pagar. As dívidas nossas diante de Deus por conta dos nossos pecados são muito maiores do que isso. Muito maiores, irmãos. Não há como pagar. O único modo de ser aceito diante de Deus é quando Ele nos veste com a sua própria justiça, justiça que foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Ele morre em nosso lugar, Ele carrega sobre si os nossos pecados. Deus não está chamando o pecador de justo. Não é isso que está acontecendo. Seria errado. Seria errado você olhar para uma pessoa que está pecando e dizer que ela está certa. Quando Deus chama a mim e a você de justo, é porque o nosso pecado foi pago. É só por isso, irmãos. Não é porque Ele está dizendo assim, não, você não deve não. Deixa para lá, vamos deixar assim mesmo. Não é isso que Ele está fazendo. Nós só somos aceitos diante de Deus porque o preço do nosso pecado, tudo aquilo que nós devíamos, foi cobrado centavo por centavo em Cristo na cruz. Em toda a sua vida, em cada momento que Ele esteve aqui conosco. É por isso que nós somos aceitos diante de Deus. Não somos aceitos porque eu não bebo, eu não roubo, eu não fumo, eu não falo palavrão, eu não sei, eu não isso, nem aquilo. Não somos aceitos por isso. Somos aceitos porque o Senhor Jesus morreu por nós. E porque nós temos fé no sacrifício dEle. Porque nós cremos que ali na cruz Ele estava morrendo no meu e no seu lugar. Então nós somos recebidos diante de Deus pela sua justiça. É a justiça dEle que nos veste. Foi assim que Lutero entendeu. Foi assim que ele encontrou paz. O versículo 17 diz que essa justiça é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. O termo final do versículo 17 é Paulo parafraseando Abacuque 2,4, né? Nós já estudamos aqui todo o livro do profeta Abacuque. E em Abacuque, o reino de Israel está passando um momento muito difícil, está para ser invadido pelos babilônios, um povo terrível, um povo que iria trazer muito mal ao povo de Deus, ao povo escolhido. E Abacuque diz assim, Senhor, como é que o Senhor pode usar pessoas que são piores do que nós para retribuir o mal que nós fizemos? Eles são muito piores do que nós. Como é que o Senhor pode fazer isso? E Deus olha para Abacuque e diz, Abacuque, eles também terão a paga pelo que eles fizerem. Mas entenda uma coisa, o justo vai viver pela fé. Eu e você, irmãos, precisamos ainda hoje viver pela fé. Foi pela fé que eu e você fomos recebidos diante de Deus. O nosso nome não foi escrito no livro da vida por nada que nós fizemos, mas apenas pela fé, por aquilo que Cristo fez por nós. E nós permanecemos diante de Deus, irmãos, não é por nenhuma atitude bondosa nossa, não é por nenhum tipo de força residente em nós. Há alguma coisa em nós que foi ativada por Deus e agora eu tenho força para permanecer diante dEle. Nós permanecemos diante do Senhor exatamente como começamos, pela fé. Da mesma forma, nós não fomos aceitos diante de Deus pela fé
e agora nos mantemos aceitos por Ele pelas nossas obras. Algumas pessoas fazem isso. Os irmãos daquela região da Galácia tiveram esse tipo de comportamento e Paulo escreve para eles para dizer: vocês começaram pela fé, por que é que agora vocês querem terminar pelas obras? Vocês sabem que foram aceitos diante de Deus pelo que Cristo fez. Como é que agora vocês acham que vocês podem permanecer diante de Deus? Porque vocês fazem a obra de Deus, porque vocês fazem sacrifícios. Alguns judeus tinham se intrometido nas igrejas ali da Galácia e tinham dito àqueles irmãos: olhe, vocês foram aceitos pela fé, mas para permanecerem diante de Deus, vocês têm que fazer sacrifícios, como os judeus fazem. E Paulo diz: de jeito nenhum, nunca. Vocês não foram recebidos por conta de nenhum sacrifício, como o judeu também não foi. O sacrifício é o de Cristo. Nós, irmãos, somos aceitos e recebidos diante de Deus apenas pelo que Cristo fez. Somos amados pelo Senhor, pelo que Cristo fez. Eu e você não somos amados pela nossa dedicação em fazermos alguma coisa na igreja. Nós não somos amados por Deus porque nós pegamos todo o dinheiro que nós tínhamos e demos aos pobres. Nós não somos aceitos diante de Deus porque nós deixamos a casa dos nossos pais, atravessamos o oceano e fomos para um outro país, para uma outra cultura, pregar o Evangelho. Nós não somos aceitos diante de Deus por isso. Somos aceitos por aquilo que Cristo fez. Não é nada que eu e você possamos fazer. Talvez você possa dizer: mas então por que é que nós fazemos? Nós fazemos porque nós já fomos aceitos diante dele. Nós já fomos aceitos. Nós já fomos recebidos, irmãos. Não há nenhum tipo de débito. Não pesa sobre nós nenhum tipo de condenação. Nós somos completamente, totalmente perdoados. Nós já fazemos parte da família da aliança. O nosso nome já está escrito no livro da vida. Por causa disso, por saber que o meu nome está escrito no livro da vida, por saber que eu tenho uma família que vai estar comigo eternamente, eu posso deixar a minha família. Eu posso deixar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Eu posso deixar a faculdade. Eu posso deixar os sonhos que meus pais tiveram para a minha formação e atravessar o oceano para morar numa tribo indígena e evangelizar. Alguém vai dizer: mas você vai passar esses anos todos, vai perder a sua vida distante de sua família, distante de sua cultura? Claro que não, irmãos. Claro que não. Pelo contrário, nós vamos passar a eternidade com a nossa família. Nós vamos passar a eternidade dentro da nossa cultura de salvos, de gente que vai estar adorando o Senhor. Por isso é que não tem problema, por isso é que a gente pode com facilidade abandonar aquilo que nós temos para poder levar o Evangelho para outras pessoas. Se nesse local nós morrermos, estaremos com o Senhor. Logo, logo vamos nos juntar à mesma igreja que nos enviou. A igreja que nos enviou e que ficou orando por nós e que talvez não nos veja, porque nós fomos comidos por um canibal, sei lá, ou qualquer coisa parecida. Talvez não nos veja mais, mas nos verá no céu. E não será por um pouco de tempo, será eternamente, irmãos. É por isso que nós somos aceitos diante de Deus. É por isso que nós não precisamos ficar desesperados em manter o nosso dinheiro, em manter a nossa condição social. É por isso que nós não precisamos ficar desesperados com o ter. Não precisamos, porque nós temos tudo nele eternamente. Tudo que nós temos. Um jovem muito rico se aproxima do Senhor, pergunta a ele o que precisaria para fazer para ser salvo. Diz ao Senhor que já cumpria todos os mandamentos e o Senhor diz: venda tudo que você tem, dê aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E aquele moço sai triste porque ele tinha muitos bens. Nós não precisamos disso. Não precisamos desse apego aos nossos familiares, nós não precisamos desse apego ao dinheiro, à condição social, não precisamos de nada disso, porque tudo aqui vai passar e nós já fomos aceitos eternamente diante de Deus.
eternamente supridos diante de Deus. Temos uma morada eterna que o próprio Senhor Jesus foi preparar para nós. Por isso ele disse: não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, muitas, irmãos. Nós fomos aceitos diante dele. E agora nós podemos levar o seu evangelho, pregar o seu evangelho sem dificuldade, sem problema nenhum. Não tem nada, irmãos, exatamente nada que possam fazer contra nós. Não existe essa possibilidade. O máximo que as pessoas podem fazer aqui nesse mundo é tirar a nossa vida. Mas ao fazerem isso, elas estarão nos colocando nos braços eternos de Deus. Ao fazerem isso, irmãos, ao tirar a nossa vida, essas pessoas estarão nos dando a oportunidade de conversarmos com Paulo. De dizer: Paulo, como é que foi a viagem até Roma? Como é que foi o naufrágio na ilha de Malta? Como é que tudo isso aconteceu? É o máximo que pode acontecer. Nós já vivemos na eternidade, irmãos. Entendem isso? Nós não vamos entrar na vida eterna apenas quando estivermos no céu. Você já vive a vida eterna. Você não vai morrer eternamente. Se você tem o nome escrito no livro da vida, se você conhece ao Senhor Jesus Cristo, você já está na eternidade. Você já está para sempre com o Senhor. Nada pode separar você disso, nada. É verdade, uma hora o seu corpo vai parar, mas é só aqui. Imediatamente, no mesmo momento, no mesmo segundo, você vai abrir os olhos diante de Deus, porque você já vive a vida eterna. Entendeu por que nós não precisamos de tanto apego às coisas aqui? Nós já vivemos a eternidade. Essas coisas materiais não deveriam prender tanto o nosso coração. Nós já somos filhos de Deus, já somos de sua família, já fomos aceitos na família do Senhor, e dentro em breve estaremos com Ele. Vamos orar, irmãos, agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o poder do Teu Evangelho nos alcançou. Nós estávamos perdidos, distantes do Senhor, acreditando nas mentiras de um mundo que não conhece ao Senhor, que nos dizia que nós encontraríamos salvação através da educação, da prosperidade financeira, da beleza física, mas nada disso serve, Pai. O Teu Evangelho nos alcançou e mudou a nossa alma, e nos transformou para todo sempre. Louvado e bendito seja o Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, muito obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Quero rogar ao Senhor que no nome de Jesus venha quebrantar os corações, Pai. Aproximar pessoas do Senhor. Abrir os olhos daqueles que ainda acham que este mundo é o melhor que eles podem desfrutar. E enquanto fazem isso, perdem a visão da eternidade. Tenha misericórdia, Pai. Sustenta o Teu povo. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém.